gente! Então, o tema de hoje é sobre medo e ansiedade. Quando esses dois se juntam, sai de baixo. Vem comigo pro vídeo. Gente, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é sobre medo e ansiedade. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e vamos falar um pouquinho sobre isso então agora, né? Quem já não se deparou, né, com sinais de medo, de ansiedade, né? Pois bem, gente, o medo ele é um sentimento universal e todos nós sentimos, né? E diversos estudos mostram essa emoção primária, ou seja, ela é uma emoção primária que nasce conosco e ela é necessária para nossa proteção, perpetuação da nossa espécie. Ela está muito encravada no nosso DNA e faz parte da nossa existência. A abrangência do medo, ela vai desde a decisão de lutar ou fugir, até o acúmulo dele que vai desaguar no estresse, na ansiedade, levando a gente ao esgotamento aí, físico e mental. Um estímulo que desperte o medo é capaz de, em frações de segundos, munir o corpo inteiro de adrenalina e preparar esse corpo para uma rápida reação física. E as respostas físicas e mentais ao medo, né, são essenciais para a nossa sobrevivência, né? Foram dos nossos ancestrais mais primitivos, né, e permanecem ainda de forma intensa e muito poderosa em nós ainda nos dias atuais. Infelizmente, a manutenção dessa resposta adaptativa com tamanha intensidade quase sempre se torna inapropriada no nosso mundo atual, né, na nossa realidade. Nós evoluímos enquanto espécie, enquanto civilização e deveríamos ter deixado para trás a necessidade, né, dessa reação tão excessiva. Porém, gente, a nossa reação ao medo continua a se manifestar de forma quase idêntica àquela vivenciada pelos nossos ancestrais mais longínquos lá atrás. Então, quando a gente reage frequentemente de forma assim mais exacerbada aos contratempos, às dificuldades aí do nosso dia a dia, a gente acaba por adoecer, ficarmos doentes, uma vez assim que o excesso de hormônio do estresse, o cortisol e a adrenalina, eles podem ocasionar aumento, por exemplo, da pressão arterial, doenças cardíacas, enxaquecas, alergias, úlceras, pânico, fobias, entre outros diversos, né? O que nos tempos primitivos era um super sistema de proteção essencial para o homem daquela época, acabou se transformando numa poderosa arma. Dado que a potência atualmente a gente precisa estar equilibrando, né? Aprender a desativar essa potência, pelo menos a reduzir o seu poder. E com isso, gente, existem casos nos quais essa reação extremada perde a função protetora e ganha força e status, né, de uma situação ameaçadora dentro da mente. E se a gente observar as pessoas de modo geral, a gente pode perceber que o nível de ansiedade é um traço que caracteriza a personalidade de cada um de nós, né? E dessa forma a gente acaba percebendo, a gente percebe e vemos que as pessoas, algumas têm umas atitudes mais tranquilas diante de situações de perigo, por exemplo, e outras têm umas atitudes mais exacerbadas diante das mesmas situações, né? Então, esse momento exato em que manifestamos a ansiedade, o chamado estado ansioso, pode ser considerado um momento de ruptura ou quebra, assim, em relação à nossa condição emocional básica, né? E essa quebra, ela nos faz cair em uma espécie de buraco, no qual a gente acaba experienciando, né, um desconforto emocional muito grande. Né? Ser ansioso é possuir a sensação de tensão, de apreensão, inquietação, dominando todos os demais aspectos da nossa personalidade. E já estar ansioso é tudo isso acompanhado por manifestações orgânicas, fisiológicas do nosso corpo, como por exemplo, palpitações, suor intenso, tonturas, náusea, dificuldade de respiração, né, extremidades mais frias, mais geladas, entre outros. Os transtornos de ansiedade correspondem aos estados de ansiedade nessas pessoas que possuem uma personalidade mais ansiosa ou de fundo ou base ansiosa.
Fisiologicamente pensando, gente, quando o ser se une com o estar em uma personalidade já ansiosa, estados mais severos de desconforto e de sofrimento são gerados aí por esse indivíduo. Então, esses transtornos, eles podem assumir múltiplas formas, porém, todos possuem uma matriz comum, que é a personalidade ansiosa. E essa constatação, né, que à primeira vista parece muito óbvia, só teve seu reconhecimento pela ciência médica há muito pouco tempo, quando se criou mesmo o termo do espectro da ansiedade, que agrupou os diferentes transtornos de ansiedade em um mesmo lugar. Então, os transtornos de ansiedade são vários, e a principal característica deles, além da presença da própria ansiedade, é o comportamento de esquiva, ou seja, aquela pessoa tende a evitar determinadas situações nas quais podem ser gatilhos para outras manifestações de ansiedade. Dentro desse panorama, gente, o medo patológico ele pode se manifestar de diversas formas e em graus de ansiedade diferentes uns dos outros, tá? Como, por exemplo, súbitos ataques de pânico, que podem evoluir para um transtorno efetivo de pânico, fobia social ou timidez patológica, onde aquelas pessoas elas se percebem ameaçadas, né, e que tem uma ameaça potencial em situações sociais, em exposição ao público quando vão apresentar alguma coisa. Medos diversos ou fobias simples, né, cuja ameaça provém de estímulos assim bem específicos, como por exemplo de animais, de lugares, né, de lugares fechados, de chuva, de avião, por exemplo, elevador, e transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, né, quando a gente vivencia experiências traumáticas muito significativas, como por exemplo sequestros, perdas, né, de entes queridos, acidentes, até catástrofes. Transtorno de ansiedade generalizada, que se caracteriza por um estado mais permanente de ansiedade, sem qualquer associação direta com situações ou objetos específicos. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, no qual a mente, né, ela acaba sendo invadida por pensamentos intrusos e sempre com conteúdo ruim, que são as obsessões, e que acabam desencadeando rituais repetitivos e exaustivos, que daí nós chamamos de compulsões, que eles existem na tentativa de exorcizar essas ideias anteriores, né? Então, todos eles têm em comum a presença de sintomas físicos, né? Taquicardia, sudorese, tontura, cólica, náusea, falta de ar, e sintomas psíquicos, que é inquietação, irritabilidade, sobressalto, tá sempre inseguro, insônia, uma dificuldade de concentração, sensação de estranheza o tempo todo. Então, os transtornos de ansiedade, eles ocorrem com uma frequência muito alta na população em geral, gente. E alguns estudos bem recentes, eles revelam que 25% das pessoas apresentam ou apresentaram algum tipo de transtorno de ansiedade ao longo de suas vidas. Então, os que não apresentaram ainda podem apresentar. A primeira reação diante dessa estatística é assustadora, né, gente? Mas, infelizmente, esses dados, eles refletem e atestam a mais absoluta realidade. O que pode deixar as pessoas mais com o pé atrás em relação a um percentual tão grande como esse é o fato de que grande parte dos indivíduos, né, desses sujeitos que apresentam um transtorno de ansiedade não procuram tratamento. Né? Além de tentar esconder os seus sintomas de outras pessoas, eles não buscam um tratamento. E isso não é muito difícil de explicar, tá, gente? É porque os transtornos de ansiedade mais comuns, né, os mais corriqueiros, assim dizendo, são as fobias simples, também chamadas de específicas, como fobia de medo de inseto, medo de animais, a fobia social, que é o medo de falar e se expor em público. E se a gente considerar que muitos eventos sociais e o contato com esses animais podem ser evitados, é provável que um número grande aí de pessoas que sofram desses transtornos jamais procurem um tratamento específico, né, de saúde mental. Então, somente quando esse medo anormal, quando ele vira um medo patológico, ele passa a interferir de forma muito acentuada no dia a dia dessa pessoa, com prejuízos concretos nas realizações sociais, afetivas e profissionais, é que essa pessoa sente a real necessidade de procurar uma ajuda especializada, tá, gente?
Então, bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha ajudado aí vocês nas questões sobre ansiedade. Eu vou fazer outros futuros vídeos aí sobre essa temática. Tem muita coisa ainda para esgotar sobre isso. E aqui acima tem uma super dica de livro maravilhosa da Ana Beatriz, né? Que são Mentes Ansiosas. Esse livro vale muito a pena ler para entender ainda mais sobre todas essas questões que a gente acabou de falar. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.